Por aqui para falar de um dos assuntos mais importantes, posso dizer assim, do dia, a decisão no fim de semana, mas está repercutindo hoje. Olha, Emirados Árabes Unidos aprovaram o pedido de extradição de Thiago Brenan para o Brasil. A gente lembra que ele é suspeito de estupro, agressão, cárcere privado, ameaça. Tem 5 pedidos de prisão contra ele. Ele está há meses já foragido. A gente vai conversar agora com o Saulo Stefanoni Ali, doutor em Direito Internacional pela USP, professor e advogado. Doutor, muito obrigada, pela sua participação aqui no Band News TV. E eu queria começar falando sobre os acordos de extradição, né? O acordo de extradição entre Brasil e Emirados Árabes. Pelo que sabemos, os Emirados Árabes assinaram, acho que se não me engano, em 2021, o acordo de extradição, só que aqui no Brasil o Senado não ratificou isso ainda, né? E aí como é que fica? Essa extradição acontece da mesma forma? Pode haver uma brecha para a defesa do Thiago Brenan para que ele não seja preso? Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. De fato, o Brasil assinou um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos, o que normalmente facilita os processos de extradição e torna eles mais ágeis. Nesse caso, foi assinado, mas todo o tratado ele depende de uma ratificação. Então, o chefe de Estado, o seu delegado assina o tratado, volta com o tratado para o seu país. Aqui, o Poder Legislativo, que representa o povo, verifica se esse tratado é ok e emite um decreto, né, autorizando, então, a execução desse tratado. E aí a gente ratifica internacionalmente esse tratado e é só quando ele, então, passa a valer oficialmente. No caso dos Emirados Árabes Unidos, nós temos o tratado de extradição assinado, mas o processo de ratificação ainda não foi concluído. Está, de fato, pendente ainda de uma passagem pelo Senado Federal, né? No ano de 2021, ou no ano passado, a Câmara dos Deputados já aprovou, está pendente só de uma das câmaras, né, uma das casas, e então, com essa conclusão, nós teremos um tratado ratificado. Então, hoje, nós ainda não temos. E mesmo assim, mesmo a gente não tendo assinada essa extradição, então, ela vai realmente acontecer. Basta só encontrá-lo, né? Porque até agora não se sabe se ele está em Abu Dhabi, se ele está em Dubai, se ele já fugiu, porque esse assunto da extradição dele ganhou corpo nos últimos dias. Até o presidente Lula tinha dito que ia tratar do assunto com o presidente dos Emirados Árabes, né, o representante dos Emirados Árabes. No fim, o Lula falou que acabou não falando sobre isso, mas coincidência ou não, foi justamente durante a visita de Lula que houve esse tratado de extradição. Então, realmente, a partir de agora está valendo e ele pode ser preso a qualquer momento, então. Muito bem. A extradição, o processo de extradição, ele não depende necessariamente da existência de um tratado de extradição vigente entre os dois países. A extradição pode ser realizada, por exemplo, com um compromisso de reciprocidade, né? São duas soberanias que mantêm relações diplomáticas boas, então nós encaminhamos o pedido e, embora não exista um tratado de extradição atualmente vigente, a extradição foi deferida, porque há uma prática do direito internacional. E veja que coisa importante. Não se trata de atender a um interesse do Brasil, né? O acusado nunca pode, em nenhum processo, nem neste nem outro, ser utilizado como um troféu, ou um prêmio, né? Ou uma forma de agradar o outro chefe de Estado. A finalidade da extradição é para que a comunidade internacional possa, de maneira eficiente, promover os direitos fundamentais das pessoas. Afinal de contas, a gente só protege direitos fundamentais como vida, dignidade, se a gente tiver um sistema de aplicação das leis eficiente, o que, no mundo atual, depende de toda a comunidade internacional, né? Então, existe um interesse normal entre as nações de cooperar. Tanto é assim que, além dos tratados de extradição, nós também temos aqui a Interpol, que é uma organização, né, de alcance internacional, e a Interpol
ela tem sistemas que permitem que os estados, de modo eficiente, localizem as pessoas que estão sendo, né, investigadas ou são acusadas ou têm uma pena a cumprir, para que essas pessoas sejam detidas, e aí então há uma comunicação de que a pessoa foi detida e avalia-se se é o caso de extradição ou não. Então, ainda que ele tenha deixado o território, por exemplo, de Abu Dhabi, nós temos a Interpol acionada, né, a difusão vermelha, que a gente chama, temos mais de 190 estados integrantes, né, aderentes à Interpol. Então, numa situação como essa, já não é tão simples assim o foragido se manter isento de responder pelos atos que eventualmente tenha praticado, né? E esse processo de julgar, de avaliar, isso é muito importante. É importante para o acusado, para que ele possa provar se ele está sendo injustiçado, e é importante para a gente manter a eficácia e o respeito aos direitos, que são direitos elementares e que, de fato, são reconhecidos na comunidade internacional de um modo consensual em alguns casos, né? Nesse caso desse tipo de crime mais grave, com certeza sim. Falou da Interpol, né, que agora fica a cargo da Interpol buscar pelo Brenan. Só que a mesma Interpol o prendeu em outubro do ano passado. Aliás, ele estava num hotel com diárias de até R$22 mil. É um escárnio realmente, né? Mas ele acabou pagando fiança e foi solto. Nesse caso agora, que a extradição está assinada, existe possibilidade de fiança novamente, doutor? Isso é uma regra de processo de cada estado, né? Mesmo aqui no Brasil, antigamente nós tínhamos a ideia de que, no caso do processo de extradição, aquela pessoa tinha que aguardar o processo preso, né? Mas isso não é necessariamente uma forma adequada de tratar o acusado, né? Há casos em que o acusado pode, segundo o sistema de cada estado, aguardar, né, ou acompanhar aí o trâmite do seu processo em liberdade eventualmente. Aí, aparentemente, neste estado, ele pode pagar fiança para aguardar o processamento da extradição e pode ou não ter fugido. Isso nós não sabemos ainda, né? Mas temos aí também que ter confiança no sistema dos estados, né, para que ele objetivamente não tenha deixado as fronteiras, né? E se deixou, né, que tenha ido para um outro estado, aí teremos que manter novo pedido, novo contato com esse novo estado para onde eventualmente ele possa ter ido. Mas se ele for, por exemplo, para um país que não tem um tratado de extradição, acho que, por exemplo, é o caso da Rússia, não sei, estou pensando aqui, né, porque a gente está falando de um foragido que ele está há meses já, né, fugindo da justiça brasileira. No caso dele ter saído, se ele for para um país como a Rússia, por exemplo, aí como é que fica a situação? Ter novo pedido, né, apresentar novo pedido à Rússia, é provável que ele, ingressando no território russo, ele acabe sendo detido, porque existe uma solicitação para a Interpol, né? Ele está na lista da Interpol, ele vai acabar sendo detido, e aí a gente vai ter um novo processo de solicitação, né, de extradição. Tendo tratado ou não com o novo estado, como eu já disse, ele pode ser extraditado. Em alguns estados esse procedimento pode levar um pouco mais de tempo, em outros um pouco menos, mas o fato é que vai acabar sendo sim, né? A gente pode até se lembrar aqui, nós tivemos um caso do Cesare Battisti, que estava no Brasil, havia sido deferida a extradição, inclusive, pelo Poder Judiciário. A extradição é um ato do chefe de Estado. Nosso chefe de Estado, à época, não promoveu a extradição, e aí, quando houve uma troca de governo, o Cesare Battisti rapidamente fugiu para a Bolívia, e lá ele foi detido, né? A Itália, então, pediu novamente lá para a Bolívia e ele acabou sendo extraditado muito rapidamente, a gente vai se lembrar. Então, infelizmente, né, a demanda da aplicação, de fazer com que as coisas aconteçam, às vezes ela não é tão simples ou rápida quanto nós gostaríamos que fosse, mas
Hoje em dia, nós já temos um sistema internacional razoavelmente mais eficiente, que certamente vai dar conta dessa situação. Eu estou muito confiante. Quer dizer, então, se ele quiser fugir, vai ter que ser por terra hoje, né? Porque com essa extradição, com o nome dele na Interpol, os aeroportos, as imigrações estão todas ligadas, né? Ah, sim, é bastante difícil você se movimentar de um estado a outro, passando pela imigração, sem ser identificado, né, estando lá com seu nome na lista de fusão vermelha da Interpol. E fica então a cargo da Interpol ou também da polícia ali dos Emirados Árabes para procurá-lo e tentar prendê-lo? Ou só apenas é a Interpol nesse caso? A Interpol é uma organização, na verdade as polícias dos estados integram a Interpol. Né? Então é a polícia dos Emirados Árabes Unidos e não necessariamente uma polícia específica com distintivo de Interpol, mas a polícia dos Emirados Árabes Unidos que, né, ao se deparar com esse senhor, identificará que há uma ordem de prisão, né, em nome dele. E aí, então, ele acaba sendo preso nessa circunstância, né? Então, mesmo conseguindo passar para outra fronteira, se ele acaba sendo identificado por uma polícia nacional que faz a conferência, né, por ser estrangeiro, com o seu passaporte, ele acaba sendo detido, porque realmente o sistema hoje em dia, né, com toda a informática, todos os meios de comunicação, ele acaba se tornando razoavelmente eficiente. Bom, e a gente espera, né, que essas boas relações entre o Brasil e os Emirados Árabes, como a gente viu que aconteceu ali com a visita do presidente Lula, possam fazer com que o país coloque como prioridade buscar o Thiago Brenan, né? Esse monstro, né? Que é acusado de vários crimes aqui no Brasil, várias mulheres, estupro, sequestro, agressão, como a gente viu nas imagens, né? Eu quero muito agradecer ao Saulo Stefanoni Ali, doutor em Direito Internacional pela USP, professor e advogado. Doutor, muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente e tirar essas dúvidas aí sobre esse assunto. É um prazer, parabéns pela cobertura e até a próxima. Até a próxima.